Meu nome é Carlos, eu sou missionário da Igreja Deus do Senhor, lá de Coronel Feliciano, de Minas Gerais. Eu estou muito feliz por conhecer mais essa igreja que está aqui preparando um lugarzinho lá no céu, amém? Amém! Você fica feliz com a presença do Espírito Santo. Aleluia! O livro de Atos 2 fala sobre a descida do Pentecoste. Eu, na verdade, eu tinha preparado a ministração, porque quando eu entrei aqui, o Senhor tocou no meu coração de forma de arder, de pegar fogo. Eu vou ministrar só começando. Aí eles começaram a cantar só começando. Eu falei, Senhor, agora acabou, porque quando a gente prepara um louvor, a gente que é ministro, sabe, o Senhor parece que coloca aquele aqui, é no apropriado para a igreja. Eu falei assim, Senhor, e agora como eu vou ministrar, Senhor? Então, assim, olha, quando ele veio, aí eles surpreenderam ele, quando ele veio.
de hoje. Vamos colocar as mãos. A igreja orou Paulo e Silas, né? E Deus o abençoou. Glória a Deus. Senhor Deus, nós oramos. Abençoa a tua filha na ministração desta palavra. Aleluia, glória a Deus. Tu sabe, ó Deus, quanto o inimigo levantou para que a tua filha não subisse hoje aqui. Mas a tua filha foi valente, teve força do Senhor. Ó Deus, conceda a ela a vitória, a bênção. E nós recebemos, Senhor, porque é de graça a tua palavra. Recebemos, ó Deus, usa a tua filha do Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo venha falar conosco através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se salva cada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, olha, verdadeiramente, né, a gente fica aqui só temor, né, do Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Então, se você veio nesta noite para adorar e bendizer o nome do Senhor, então continue aí, irmão, ligadinho no trono da graça. Deus tem uma palavra para mim e para você. Importa que o nosso Deus cresça e que nós diminuamos. Nós continuamos servos até que o dia que Ele volte. Irmãos, eu gostaria de pedir à igreja do Senhor que abrisse as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24. Enquanto os irmãos abrem, medita também nesse pequeno corinho que eu vou cantar. Glória a Deus. Quem veio ouvir Jesus falar, então vamos pedir Deus para falar conosco. Fala, Jesus querido, fala que hoje sim, fala por tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Aleluia. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Se neste louvor você pediu Deus para falar ao seu coração, então, irmão, preste atenção no que Deus tem para falar com você. Quer seja bom, quer seja ruim, importa que nós obedeçamos a palavra do nosso Deus. Jeremias capítulo 24, que diz assim: mediante 2/6 de figos, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver, e vi 2/6 de figos, posto diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. 1/6 tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas outro 1/6 tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos,
levá-lo em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancareis. Dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que não se podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém que ficou de resto nessa terra, e os que habitam na terra do Egito, eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei dentre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam sobre a terra que lhes dei a seus pais. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, nesse livro de Jeremias, né, do capítulo 1 até o 24, Deus vai usar esse profeta, né, Jeremias, o mesmo que disse, quando recebeu o chamado, né, Senhor, não posso falar porque eu sou uma criança, o mesmo que tentou fugir do chamado, e quantas das vezes, né, quando a gente recebe uma missão tão importante como esta, que é de levar o Evangelho, a gente se acovarda, né, e fala assim, tem misericórdia de mim, eu sou o mais pequeno, Jesus, eu sou tão pecador, tão falha, tão, Senhor, incapaz. A gente se sente assim, irmãos, por causa do peso da glória do nosso Deus, por causa do peso da santidade do nosso Deus. Mas o Senhor, Ele nos escolheu, nos separou. E é por causa dele, irmãos, que nós somos lavados e remidos. Aleluia. É por causa dele que nós estamos aqui nesta noite, gastando nossos dias para adorar e bendizer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias agora, né, começa o seu ministério ali, já no finalzinho dos reinados de Judá, né, pregando a palavra, exortando o povo ao arrependimento. A palavra do Senhor vai dizer que Jeremias começa a pregar a palavra do Senhor, pedindo o povo para se arrepender, pedindo o povo para voltar o seu coração para Deus, porque o povo do Senhor já não estava fazendo a obra do Senhor como deveria, já estava macumunado com todas as imundícies dos outros reinos, estava ali já com seu coração não mais voltado para a presença do Senhor, mas voltado para Baal, praticando coisas detestáveis diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o povo, era tão grande o pecado do povo, irmãos, que há um momento que Jeremias começa a suplicar a Deus por aquele povo, e Deus falou, ainda que Moisés e Elias se pusessem diante desse povo, eu não os atenderia. Não clama mais por esse povo. Antes vai lá e aponta para eles o que eles estão fazendo de errado. Aponta para eles que eles me abandonaram. Que pecado eles viram em mim para me deixar um manancial de água viva. O povo estava tão separado de Deus, irmãos, tão separado, tão afastado da presença do Senhor, que Deus já não havia mais, achava mais graça naquele povo. Mas o Senhor vai dizer também para Jeremias, vai lá, Jeremias, ainda tenho esperança neles. Prega que se eles se arrependerem, que se eles voltarem ao arrependimento, prega para o povo que eles se arrependam, que eles se arrependam dos seus pecados e voltem para mim. E se eles se renderem ao povo do norte, que era Babilônia, ali no exílio darei a eles, colocarei sobre eles os meus olhos. Ali no exílio colocarei sobre eles
a minha proteção, o meu favor. Mas aquela cidade, irmãos, estava tão cega pelos seus pecados, que o povo já não tinha mais ligação, era um corpo morto, era um corpo que não tinha mais vida, não sentia mais, era insensível à presença do Senhor. Aí, nosso Deus vai falar, através dessa parábola, né, dos figos bons e dos figos maus. Deus agora ele faz uma separação no meio do povo dele. Deus vai fazer uma separação no meio do povo dele. Deus mostra ali agora numa visão para Jeremias, figos bons, figos temporão, aqueles figos que eram nascidos em, como se diz, fora do tempo, eram os mais bonitos, os mais saudáveis. Deus agora estava separando o seu povo dos figos bons. Deus agora estava falando com Jeremias, eu vou pôr os meus olhos sobre aqueles que me temerem e se renderem. Se eles saírem das suas terras e se renderem, forem para o cativeiro, forem para a terra do exílio, como eu tenho ordenado, por 70 anos ali colocarei as minhas mãos sobre eles. Mas se eles não se renderem, eu vou destruí-los. Enviarei a peste e a fome. Os reinos do norte secarão essa cidade e destruirão a ela de todo. Irmãos, entenda uma coisa nesta noite. Às vezes, você está passando por uma situação tão difícil, tão complicada. Aí você fala, Jesus, como eu vou louvar o Senhor em terra estranha? Como eu vou clamar o Senhor em terra estranha? Jesus, está tão difícil essa provação, parece que eu não vou sair daqui nunca. Meu Deus, eu me sinto preso, Senhor. Entenda que é o próprio Deus te permitindo estar ali. Mas quando o exílio a favor de Deus, no exílio, os olhos de Deus estão sobre você. Não tente ficar no lugar onde Deus mandou você sair, onde Deus mandou se render. Quando Deus dá uma ordem, obedeça. É melhor obedecer, irmãos, do que sacrificar. E a palavra do Senhor diz que naquela leva dos que foram para o exílio, muitos filhos bons, nós podemos contar aí Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós podemos, colocar aí a rainha Esther. Muitos daqueles que obedeceram a palavra do Senhor foram para ali. Alguns nasceram no cativeiro, mas o Deus de Israel estava separando. Assim também vai ser nestes dias. Deus está separando o teu povo. Aleluia. Talvez você não está entendendo o cenário político, o que está acontecendo aí no mundo. Deus está separando o seu povo. E Deus nesta noite me manda perguntar em qual cesto você está. Meu Deus. Nos figos bons ou nos figos ruins? Aleluia. Em qual cesto você se encaixa? Como está a sua vida íntima com o nosso Deus? Eu faço essa pergunta para mim. Será que nós estamos verdadeiramente buscando a presença do Senhor como deveria? Será que nós estamos andando na contramão do mundo? Porque se tudo na sua vida estiver bom, estranho. Porque se você não estiver batendo diariamente contra o diabo, contra os levantes do maligno, você não está no caminho que é para você estar. Eu falo por mim nesse dia. Eu levantei, já tenho me consagrado, preparado, E hoje eu fui para a casa da minha mãe. E ali tive um desentendimento com meu irmão ali naquele momento, por causa de casa. E, enfim, eu entendi que o maligno estava ali, tentando causar uma loucura, tentando do nada criar uma contenda. E aquilo me abateu muito. Mas, irmãos, se nós não tivermos passando por nada na nossa vida, se tudo está bem, ou Jesus está no barco, ou não está bem. Comece a buscar cada dia mais a presença do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer também, irmãos, lá em Mateus capítulo 3, 24.
joio e do trigo. Deus, naquele último dia, vai fazer um teste. O trigo que foi passado, a palha, né? Vai ser toda consumida pelo fogo. Mas só vai restar aqueles servos bons e prudentes, aqueles que temeram o Senhor, aqueles que buscaram a sua presença. E ainda sobre parábolas, Deus fala também em Mateus 13:47, a parábola da rede. Jesus contou para os seus discípulos uma parábola, onde era lançada uma rede ao mar, e quando era puxada, vinha toda a qualidade de peixe, peixes bons e peixes ruins. Irmãos, entenda que o Senhor nesta noite tem te dado uma escolha. Deus está separando a sua igreja. Não há tempo mais para você ficar em cima do mundo. Não há tempo mais para você ficar com seu coração duvidoso. Não há tempo mais de brincarmos de ser servos do Senhor. Não há tempo. O tempo está voando. Essa semana eu cheguei no meu trabalho, no escritório da empresa, e o pessoal, gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu comecei a resolver uma coisa aqui, já são tantas horas, já passou o dia. O pessoal, sem conseguir resolver a situação do escritório, o tempo voando. A gente deita e já está de pé. Quando a gente vai olhar, a gente já está na metade do ano. O tempo está voando, irmãos. E nós não podemos perder mais tempo. Ou nós nos enquadramos na palavra do Senhor, ou corremos o sério risco de ir parar no cesto de filhos ruins, no cesto daqueles que serão lançados no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. Talvez essa não é a palavra que você esperava ouvir nesta noite, mas o Senhor Deus, Ele te ama tanto. Ele te deu Ele te deixou, mesmo neste exílio que nós estamos vivendo, mesmo estando longe da nossa pátria celestial. Nós estamos exilados aqui, irmãos, mas o Senhor nos deixou uma promessa, e a promessa é: colocarei os meus olhos sobre eles, darei eles um coração para que me ame, para que temam o meu nome. O Senhor está dizendo que Ele estará conosco no exílio, mesmo passando por tribulações aqui neste mundo. Nós temos o favor de Deus, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando nós oramos por uma coisa, o Senhor nos atende. Você está longe da sua pátria, mas o Deus de Israel está cada dia com você. Todos os dias o Senhor está aqui contigo. Então não importa o que você está passando, o Senhor manda te dizer: e estarei convosco até a consumação. Irmãos, entenda que Deus não vai te deixar só. Você não estará só. A todo momento o Senhor está contigo. Então não há motivos, irmãos, para perdermos, andarmos alheio à vontade do nosso Pai. Vamos buscar cada dia fazer aquilo que agrada ao Senhor. A palavra aqui em Jeremias vai dizer que o povo de Israel, a cidade de Israel foi destruída por Babilônia. A cidade foi queimada a fogo. O povo, muitos dos povos que tentaram fugir para o Egito, para onde Deus já havia tirado eles, caíram à espada. A cidade foi sitiada. O povo estava até mesmo a comer restos mortais de outro. Olha a calamidade que chegou ao povo de Deus, por não ouvir a voz do Senhor. Entenda uma coisa: se Deus está te chamando nesta noite para mais intimidade, para mais perto dele, para o arrependimento, ouça o que o Senhor tem falado, tem a dizer. Aleluia! Obedece, irmãos. Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. E nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome. Aleluia!
se Deus tivesse deixado o inimigo, talvez até eu não conseguiria ficar de pé, não consigo nem falar. Mas o Senhor, por sua misericórdia, o Senhor, pelo seu imenso amor sobre a minha vida, me colocou de pé. O Senhor é aquele que tem me sustentado. E às vezes eu falo, Senhor, eu sou miserável, sou pecadora demais, eu não mereço. Mas o Senhor o tempo todo me lembra do carinho que Ele tem pela minha vida. Sabe, irmãos, a melhor escolha da minha vida que eu fiz foi voltar para a presença do Senhor. A melhor escolha que eu fiz. E eu não me arrependo. E oro ao Senhor para que eu possa gastar os meus dias, todos os meus dias, na presença dEle. Porque eu sei que se não fosse a misericórdia do Senhor, Satanás já teria tragado a minha alma. Mas pelo amor de Deus, pelo amor imenso que Jesus pagou ali naquela cruz, hoje eu estou de pé para dizer para você: aleluia, que o Senhor Ele te ama. E o Senhor deseja te colocar no cesto de filhos bons. E Ele deseja te levar, te conduzir para o céu e para que aonde Ele estiver você possa estar. Então, nesta noite, escolha estar na presença do Senhor. Escolha fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não te aparta do caminho do Senhor. Desvia os teus pés de andar. Ainda já estou perdido, meus pés desviaram. Então clame a Deus. Clame a Deus, Senhor, os meus pés desviaram. Saíram do caminho, Jesus, que a tua mão me alcança. Jesus, que a tua mão me pega, me coloca no caminho. E essa oração vazia. E teve um dia que eu entrei na igreja, isso antes da minha conversão, e eu tinha vontade de voltar para a presença do Senhor, mas eu não conseguia, algo me prendia. E eu falei: Senhor, usa alguém para me buscar, usa alguém, Senhor, para me estender a mão, para me tirar daqui. E Deus não só falou, revelou os planos do maligno naquela noite para a minha vida, como enviou alguém para ir lá no fundinho do banco e me pegar e me trazer. Deus, Ele te ouve. Ele sabe quando você não tem forças para caminhar, mas Ele fala: continua, persevera, eu te sustento, eu te dou graça. Se você permanecer, coisas boas virão para a tua vida. Permaneça, irmãos. O caminho é esse, ele é estreito, é apertado, mas o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te sustentar. E que nesta noite, irmãos, são 8h44, até aqui o Senhor me trouxe. Amém. Aleluia, glória a Deus. No demais que eu passar disso, eu sei que não é da vontade do meu Pai. Aleluia. Meu Deus. Mas que o Senhor, nesta noite, possa colocar em você a cada dia o desejo do Senhor. Que nós possamos estar no cesto de filhos bons, irmãos. Que nós possamos desejar fazer o melhor para o nosso Deus. Ficar firme na presença dele. Amém, igreja. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. O recado de Deus foi entregue, né? Vamos cantar louvor. Glória a Deus. Amém. Figo bom, você é figo bom. Você escolheu estar no cesto de Jesus, no cesto de Deus. Figo bom. Glória a Deus. Aleluia. Como que Deus é bom, irmãos. Deus tem misericórdia de nós. A palavra diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Tão bom, é o caminho de Deus. Vale mais pouco tempo com Deus, né? Vale mais pouco tempo com Deus do que muito tempo aí fora, muito tempo aí perdido. Porque tudo aí fora é perdido. Às vezes as pessoas acham graça nos olhos, mas não é perdido, é figo estragado, é figo que não tem validade nenhuma, não tem importância, mas o povo escolhe esse figo lá fora. Mas Deus
conta com os filhos bons. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, Glória a Deus. sempre atentos permanecem. Adora Ele. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Glória a Deus. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Senhor Deus, nós entregamos diante do teu altar nossas vidas. Nos abençoa, Deus. Oh Deus, faz de nós instrumento para ser usado nessa terra, Senhor. Nosso tempo vai como as ervas, Senhor,
Deus, nós oramos ao Senhor. Opera no nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa casa. Nos dê, Senhor Deus, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Não viemos sentir sozinhos, Senhor, abandonados. Mas Deus, mas viemos sentir acolhidos, amados. Nós oramos e pedindo a Deus que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousam na Tua igreja amada até a volta do Teu Filho Jesus. A igreja diga amém.